Olá, muito boa tarde. Eu vou fazer uma entrevista daqui a pouco com Jaime Arocha, um dos grandes nomes da dança no Brasil, e a gente vai conhecer um pouco da história desse homem, desse grande bailarino, desse grande professor, desse grande coreógrafo, tudo que é envolvido com dança, e tem o nome de Jaime Arocha, é grande, é grandioso, é de muita qualidade. Então, realmente é um prazer conversar com Jaime Arocha e eu já vou convidá-lo. Deixa eu achá-lo aqui. Jaime. Jaime Arocha. Estamos aqui. Jaime Arocha. Daqui a pouco esse grande nome vai ser o nosso entrevistado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Andressa já está aí. Muito obrigado, Andressa. Ok. Vamos pesquisar aqui. Jaime Arocha. Jaime Arocha. Alô? Jaime, Olá, querido, tudo bem? tudo bem? Tô vendo seus pés de bailarino aí. Tudo bem? Eu tô bem, e você, parceiro? Muito bem. Eu quero realmente lhe agradecer por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra, Jaime, viu, ter você aqui. Eu quero te dizer que eu tenho um canal no YouTube que é voltado para dança, onde eu gostaria que fosse um canal que servisse até de estudo para as pessoas que querem conhecer a dança que é feita no Brasil. E ter você nesse canal, para mim, é muito prazeroso, muito valioso. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Jaime, todos nós já conhecemos você, o grande profissional que você é. Eu estava dizendo aqui que tudo que envolve dança e o nome de Jaime Arocha tem muita qualidade. O Jaime é bailarino, professor, coreógrafo, não é? Agora, eu gostaria de saber do Jaime criança, onde ele nasceu, o que foi que fez a dança chegar a esse Jaime, quando a dança chegou. Eu nasci em Pernambuco, sou pernambucano Uhum. e comecei muito tempo atrás, cara. O quê? Uns 30 anos, não, mais 40 anos de dança já eu vou fazer. Comecei com 25 a fazer Uhum. aula, né? A me Sim, tornar professor. É, eu não sou muito ligado em data, né? Porque hoje em dia a gente tem que viver o presente cada dia, então a gente vai sim. esquecendo. Não é que vai esquecendo o passado, mas é que foi tanta coisa que eu fiz nesses 40 anos. E como é que a dança chegou até a mim? A dança chegou até a mim da maneira mais linda possível, que foi através da Maria Antonieta, através da mão das mulheres que me acolheram em Recife quando eu fui expulso de casa. Então, a minha história foi sempre voltada para a dança e, de alguma forma, conduzido pelas mulheres, né? Que Sim. me deram help a vida inteira, me salvaram a vida É, inteira. Então, eu tenho uma dança muito como minha mãe, sabe? Assim, tenho uma mãe biológica, tem a minha mãe professora, que é a Maria Antonieta, e tem a minha mãe espiritual, que é a dança. sim. A dança te acolheu, então, como uma mãe acolhe um filho, não é? Exatamente, exatamente. Você falou de Maria Antonieta, eu conheço o nome Maria Antonieta do Rio, então você está dizendo que começou a dançar aqui no Rio de Janeiro? Comecei a fazer aula no Rio.
com Maria Antonieta. Trabalhava em banco, eu era bancário. E Sim. aí, de repente, resolvi aprender a dançar. E aí todo mundo... O mundo se abriu para mim. Mas, Jaime, você começou a dançar aos 25 anos do nada? Ou a dança, você sempre gostou da dança, mas por uma questão de Eu gostava de, circunstâncias, você eu evitou se gostava de dançar, aproximar dela? eu gostava de dançar forró. Eu tive um contato com um convite para ser bailarino, para entrar no balé clássico aos 12 anos de idade. E não E aceitou? meu pai não deixou. No Recife, o pessoal é muito preconceituoso. Era, não sei hoje. Mas na Uhum, época, não deixou eu entrar. Então eu sim, perdi a chance de entrar no balé. Eu não sabia nem o que era balé. Eu fui convidado porque passei no teste de aptidão física. Fiz um sim. teste de aptidão física e passei. Fui chamado e quase entrei no balé aos 12 anos de idade. E depois eu fui expulso de casa. Meu pai era muito violento, de certa forma. E aí eu tive que ir Uhum, para a rua e as mulheres da rua me protegeram. E aí ele tinha sim. muita dança, aí eu vivia dançando. Eu perdi vestibular por causa da dança. Que eu É ia mesmo, para. Jaime? É Ah, verdade, porque eu tinha que acordar cedo. Minha mãe falou: acorda cedo, filho, para ir para fazer a prova. E aí eu fui para um baile, dancei a noite inteira de maneira irresponsável, perdi a prova. Mas era um recado da dança, como quem diz assim: não adianta, você é meu. eu acho que valeu a pena você ter perdido esse vestibular, né? É sempre triste a gente perder alguma coisa, ainda mais quando a mãe da gente quer, né? Mas eu ganhei Ah, tantas sim. outras coisas, eu ganhei tantas É. outras coisas. A Mas só. dança, né? Pois não. Eu ganhei tantas outras coisas na minha vida que eu acho que não era para ser. Eu acho que a gente tem um destino, de certa forma. Eu trabalho com dança, eu tinha que trabalhar com dança e receber o destino. Oi, Dani Scudero, grande professora de Zumba, amiga minha, tá aqui na live. Pedro Seja bem-vinda. Queiroz, Pedro Queiroz do Maranhão. É Sim, isso, então garoto. quero aproveitar e mandar um beijo aqui para Cecília Janotti, que já entrou. Sueli Cruz, que é de Juiz de Fora, é uma grande professora, bailarina de jazz, e até pediu para eu te perguntar o que, que você acha do jazz, do estilo, se você gosta. Eu adoro jazz, foi a minha primeira aula que eu fiz depois da dança de salão. Eu ganhei uma bolsa para fazer jazz na Nid Sauer. É uma história Sim, muito engraçada, porque Marta Ômega era minha professora, e aí chegou o dia da apresentação da turma, né? Porque toda turma faz no final do ano uma apresentação. Eu era da dança de salão, nunca tinha feito balé, nunca tinha feito jazz, nunca tinha feito nada. Mas eu me achava o máximo, entendeu? Não? Aquela coisa, né, de achar que tudo é fácil e tal. Aí eu fui ensaiar o espetáculo, e ela falou, cara, me botou na última fila. Quando ela botou na última fila, ela falou, você tem certeza que você vai dançar esse espetáculo? Eu falei, eu vou, aham, me dá o nome do disco que eu compro e vou treinar em casa. Eu fiquei treinando. Aí ela falou assim, mas você tem certeza que você tem condições? Você nunca dançou nada. Eu falei, mas eu tenho muita emoção. Eu não preciso de muita técnica. Aí quando chegou na hora do dia do teatro, eu fui ver o ensaio geral, cara, eu fiquei com ah, vergonha. Eu fiquei com é, vergonha de mim mesmo. Eu falei assim, eu cheguei para ela e falei, eu não vou dançar não, você tinha toda a razão. Não sei por que uhum, razão eu estava querendo fazer uma coisa que eu não tenho a menor condição de fazer. Estou sendo aham, prepotente, estou sendo... Não, não, foi no primeiro dia que eu desisti, quer dizer, na verdade eu desisti porque eu precisava muitos anos ainda para encarar um palco. Eu tinha muita vontade de encarar um palco, mas não é só vontade, você tem que ter uma certa responsabilidade com isso. O palco é um lugar tem que ter uma sagrado, preparação, sim, tem que ter uma tem preparação. que ter uma Eu preparação. desisti na hora Agora, certa. Mas aí eu voltei para estudar, não saí da turma, não. Eu não, continuei estudando, mas aí nos níveis bem iniciantes, porque eu tinha noção agora que eu pensei que sabia alguma coisa, mas eu não sabia nada. Essa que era a minha realidade. olha só que interessante, Jaime, porque você é tido como um professor de excelência, né? E essa humildade que você demonstrou aí no espetáculo, não é? Já denotava alguém que conhece, ao menos intuitivamente, como é que se procede para se chegar ao palco. Não é assim de qualquer jeito. Então, esse Jaime, que ainda era jovem, estudante, se transformou nesse grande professor, mas a Gênesis já estava lá.
Sim, sim, foi ali que se eu fosse jurado de televisão, eu dava nota 0 para mim mesmo. É. Então hoje eu sou rigoroso com os outros, porque eu aprendi a ser rigoroso comigo mesmo na questão da dança. Você é muito rigoroso. Eu já vi programas de televisão e você. Mas é um rigor com competência, isso vale a pena. E você começou a dar aulas onde e quando? Depois de quanto tempo fazendo aulas? Eu fui fazer aula com Antonieta, eu trabalhava em banco, eu te falei, né? Daí eu perdi emprego. O banco me Ah, demitiu por causa da dança, e eu falei, bom, já que a dança agora tirou meu emprego, ela vai ter que me sustentar. ô Jaime, E só um aí, minutinho. Você perdeu, o banco tirou o seu emprego por causa da dança? Como é que é isso? O que aconteceu é aí? porque eu era o melhor funcionário do banco. Eu era o Uhum. melhor funcionário do banco. Tipo, exemplo, eu estava sendo promovido a cada 6 meses. Eu já estava chegando a subgerente. E o Ah, banco tinha planos para mim de diretoria, de gerência. Os planos eram muito altos para o futuro. Eles investiam muito em mim. Mas quando eu comecei a dançar, eu comecei a ficar nas gafieiras até 3, 4 horas da manhã toda noite. E eu chegava acabado no banco, chegava acabado. E aí o meu gerente falou para mim assim, o que está acontecendo contigo, cara? Você mudou tanto nos últimos meses, você agora não chega mais cedo, eu chegava mais cedo que todo mundo, saía mais tarde que todo mundo. E você vem com essa cara toda amarrotada, o que está acontecendo contigo? Terno sujo de batom, camisa suja de batom, o que está acontecendo? Falei, cara, olha só, eu estou dançando, aprendi a dançar, descobri a dança. Aí ele também tinha sido dançarino, esse meu gerente, por coincidência. E ele ah, falou assim, olha, eu já fui da dança. Eu tive que escolher entre o banco e a dança. E veja onde eu estou. Como quem diz, veja, estou muito bem. Aí eu falei, uhum. tá, mas eu não vou escolher o seu caminho, não. Eu vou para a dança. Eu vou pedir demissão. E aí pedi demissão. Ele me demitiu, na verdade. Ele falou, tá, eu vou te demitir porque assim é melhor que você ganhe um... E aí me demitiu. E eu fui para a rua para tentar a dança, para ser da dança, como eu acho que foi esse chamado que eu atendi e que me Hum, faz feliz até hoje, me deu tudo que eu tenho. Então sim. valeu muito a pena eu sair do banco e entrar para dança, sabe? Valeu muito a pena para mim. Sim, o vestibular, o banco e a dança só ganhando mais esse profissional. Pois E é, aí você. Hum, acho que tentaram me tirar da dança algumas vezes, mas a dança sempre falou mais forte para mim. quando. Você sabe que a Fernanda Montenegro, assim, a vida artística é muito difícil, né, Jaime? E para todos os artistas. E perguntaram a Fernanda Montenegro assim, mas vale a pena? O que a senhora diria para os jovens que querem ser atores? Ela diria assim, ela disse, eu diria que eles não devem tentar essa carreira porque é muito difícil. Agora, se não conseguirem viver sem o teatro, se não conseguirem viver sem interpretar, aí invistam na carreira. Então é isso que aconteceu com você. Me parece que você não conseguia viver sem a dança, não é? Eu acho que a arte é uma fatalidade na nossa vida. Eu acho que o artista verdadeiro, o que tem a emoção da arte, a paixão da arte, ele não tem outra saída. Ele vai ter que viver da arte que ele foi escolhido. Minha filha é atriz, fez Estados Unidos, fez faculdade nos Estados Unidos e hoje é atriz porque ela quer ser atriz, é a paixão dela. A outra, minha filha, é Uhum. cantora. Eu acho que a arte é uma paixão, sabe? E tem uma força interior muito grande. Então é uma fatalidade você ser artista, você não tem outro caminho. Você tem que fazer a sua arte. É a sua missão, é o que Deus deu para você fazer aqui na Terra. Então não adianta você querer fugir disso, porque você vai ser uma pessoa infeliz. Você pode Jaime, até ser pobre na arte, você pode nem ganhar tanto dinheiro na arte, mas que tem atores aí que pagam para trabalhar, tem dançarinos que não têm dinheiro, enfim. Ainda mais no começo de carreira é muito difícil. uhum. Mas eles são felizes ali, sabe? Eles se realizam ali. Então você tem que entender que essa felicidade é um outro tipo de felicidade, que só o artista sabe como é. Você sabe que, claro que você sabe, a arte ela tem um papel social fundamental, né? Isso ficou muito evidenciado agora durante a pandemia, quando as pessoas ficaram obrigadas a ficar em casa. O que é que as pessoas fizeram? Assistiram lives de música, assistiram muitos filmes, muitas séries. Isso é o quê? Isso é arte.
Então as pessoas conseguiram ficar menos depressivas, não é? Menos tristes por conta da arte. Isso é maravilhoso, não é? Sim, sim. É uma das formas, é uma das funções da arte, né? Existem várias funções da arte. Eu acho que a arte serve para educar, serve para inspirar, serve para divertir, serve para emocionar, serve para levar você para outro planeta. A arte é uma coisa divina que nós homens praticamos com muito respeito e com muito orgulho de pertencer à arte. Muito orgulho. Muito Isso. orgulho. Mas voltando ao Jaime professor, aí você, onde foi o seu primeiro local de trabalho? Meu primeiro local de trabalho foi a aula particular. Eu dava aula na casa das pessoas. Eu comecei a dar aula particular para todo mundo, entendeu? Eu tinha muita aluna particular. Aí depois eu criei o método em grupo, que esse foi a grande força do meu trabalho. Foi um método em grupo super interessante que eu criei, que na época não existia, que proporcionou às pessoas aprenderem massivamente, quero dizer. Enquanto em aula particular eu atendia 5 pessoas por dia, em aula em grupo eu atendia 300 pessoas por dia. Então você imagina o crescimento que não foi isso, né? A dança deu uma revolucionada geral. Então, se você me perguntar, Jaime, qual foi o seu principal legado da dança, eu vou dizer que foi a possibilidade da aula em grupo, a metodologia para aula em grupo, que eu criei, né, depois que eu já vi que eu estava dando muita aula particular e ficava ajudando Maria Antonieta. Aí um dia eu falei para ela, mestra, eu vou criar um método em grupo. Inclusive chamei ela para trabalhar comigo, né? Onde a gente pudesse, todo mundo ter aula juntos, sem essa coisa da aula individual. Não que eu não ache ruim, ao contrário. Eu criei toda a minha metodologia baseada na aula individual. Toda a minha metodologia foi baseada na aula individual. Mas o meu crescimento mesmo foi depois que eu comecei com as aulas em grupo. E de onde veio, Jaime, esse método? Você criou o método, mas veio o quê? Da observação, do estudo técnico, empírico. De onde veio o método Jaime Arocha, que é tão difundido? Existem várias escolas, né? Que tinham seu nome. Eu conheço vários professores que se formaram com você, não é isso? E todos, assim, fazem reverência à sua maneira de dançar. De onde veio o seu método? Eu acho que da minha loucura pessoal, cara. Eu tenho um livro chamado Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, que é um livro que eu li muito tempo atrás, e que eu sempre fui um cara um pouco fora do padrão, assim, fora do contra, eu ia no contrassenso. Eu nunca fui do bom senso, eu fui do contrassenso. Entendeu? Então, assim, eu era muito atirado, muito criativo, e não veio de um lugar específico, entendeu? Não. É claro que eu estudei, é claro que eu li livros, é claro que a dança do jazz me ajudou, como a gente falou aqui, do balé que eu fiz também, das minhas alunas particulares, mas tudo veio da minha cabeça, mano. Tudo foi criado da minha cabeça. Às vezes, mas você não tem bibliografia, você não copiou o método de alguém? Não copiei, cara, não copiei nada, eu copiei de mim mesmo. Eu que criei, e continuo criando até hoje, porque o método não parou de evoluir. Sim. Isso, o método não parou de evoluir. E a gente continua. A Vera Aragão, minha grande professora, a Vera Aragão me deu aula de balé. Ela é maravilhosa. É a Cecília Janotti dizendo que participou de uma dança coreografada de Vera Aragão, foi um tango. Isso. Vera Aragão foi minha professora. Então, o que eu quero dizer foi isso, que o método eu criei a partir das minhas alunas particulares, porque quando eu começava a dar aula particular, toda a correção que eu fazia para as minhas alunas, ou todos os assuntos que eu dava para as minhas alunas, eu aplicava na aula em grupo. E aí fui aprendendo como lidar com as pessoas, como juntar os pares, como formar professores. Não foi uma coisa do dia para a noite, né? Surgiu ao longo dos anos. Não, nunca é. Nunca é do dia para a noite. Não espere que você construa nada grande do dia para a noite. Não vai ter base, não vai ter solidez, né? O meu método foi muito sólido, foi criado pouco a pouco. E ainda hoje muda. Hoje no Instagram tá lá uma post que eu fiz sobre o samba, uma técnica nova de puladinho que eu inventei. Eu inventei, agora depois eu continuo inventando. E vou continuar inventando sempre.
Não quer dizer que quando eu invente, outra pessoa não já tenha inventado. Mas eu não sei, eu não copiei, eu não vi, eu não conheço. Então pessoas falam assim, tudo que você fala está no livro, o corpo fala. Porque é como física. Se vários cientistas estudarem física ao mesmo tempo, todos vão chegar à mesma conclusão. Porque trabalhamos com o corpo humano, trabalhamos com seres humanos. Então, a minha conclusão pode ser igual a de muitos por aí. Eu não sou diferenciado nesse sentido, de inventar a roda. Eu não inventei a roda, mas eu aproveitei que a roda já estava lá e fiz ela rodar de outra maneira. Sim, entendeu? De uma maneira muito produtiva. E de uma maneira muito produtiva, possibilitando a criação de milhares de outras rodinhas. Sim, Jaime, sim. Você leciona muita coisa, muitos estilos, não é? Existe algum da sua preferência? Não, as pessoas não acreditam nisso. Elas dizem, você tem que gostar de algum. Você tem 10 filhos, você tem que gostar dos 10 filhos. Aí você gosta mais... Você gosta mais do filho que... Desculpa, que as pessoas dizem, você tem que gostar mais. Esse verbo ter é um verbo muito autoritário, ele não combina com a arte, né? Eu não tenho que nada, né? Eu não tenho que nada, mas assim, tipo, não falam também dessa forma comigo. Elas me cobram que eu goste de algum. Mas eu, sinceramente, eu gosto de todos. É como se fossem meus filhos, eu gosto de todos os meus filhos. É como se fossem os dedos das minhas mãos. Eu tenho 10. Você quer cortar algum? Eu não quero cortar nenhum. Entendeu? Não? Importantes. Então eu gosto muito de todas as danças e tem um dia que eu estou no tango, outro dia eu estou no samba, outro dia eu estou no bolero, outro dia eu estou no zouk, outro dia eu estou no forró. Cada dia eu sou chamado para eventos diferentes, com diferentes temas. Faço parte de várias comunidades, tenho amigos em todas as danças. Então eu só posso me dizer que eu sou uma pessoa feliz. Por conta justamente de não ser de uma dança só. Eu sou da dança. Eu não sou de uma dança, eu sou da dança. A mãe dança, entendeu? Não? E se ela me indicar algum caminho para o futuro, eu vou entrar em algum caminho para o futuro. Eu não vou pensar duas vezes, eu obedeço minha mãe. Qual foi a sua primeira escola? Onde foi? Em que ano você abriu a escola Jaime Arocha? Foi lá na Rua São Clemente 155, nos anos de 1984, por aí, 85. E aí você foi expandindo as suas escolas ou as pessoas foram estudando e levando o seu nome para outros locais? Porque as duas coisas. Ele é expandido, né? As pessoas conhecem bastante. Ele foi expandido em 3 diferentes sistemas, né? Primeiro que são pessoas que fazem meu curso de professores, por exemplo, agora, eu estou dando um curso de professores online. Então tem muita gente fazendo aula que vai, possivelmente, no futuro, abrir uma academia Jaime Arocha, se quiserem. Né? Sim. Então, e aí outras coisas são pessoas capitalistas que resolvem investir um dinheiro em abrir uma franquia minha. Então agora existe uma pessoa querendo abrir uma franquia minha, me mandou um e-mail aqui e vamos fazer uma reunião. E aí, aí eu indico os professores. Aí eu indico a parte dos professores, eu cuido e tal. Então quando é uma pessoa capitalista que ela quer só ter a marca, aí eu cuido da parte artística. Mas também tem um professor que se forma comigo durante anos e depois ele abre a academia dele com o nome dele sobre minha mentoria, né? Então também pode isso, né? Tipo, o Lídio Freitas, tem a Jaime Arocha Tijuca, que é do Lídio. Eu trabalhei com Lídio, trabalhei com anos com o Lídio. Então, eu só tenho duas escolas minhas, que é a de São Paulo e a de Iguaba. Essas são minhas de verdade. Quer dizer, eu tenho um sócio, né? Claro, eu tenho um sócio, Marcelo é meu sócio aqui. Lá em Iguaba não tenho sócio. E eu tenho 2 escolas, mas o resto é franquia. Hoje você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, graças a Deus. Estava nos Estados Unidos, passei 4 anos viajando pelo mundo. Morei nos Estados Unidos uns tempos. Eu vinha para o Dança em Brasil, né? Então eu passava 3 meses lá, 4 meses lá, depois voltava para o Dança em Brasil, depois voltava para lá de novo. E ficava nessas idas e vindas. E agora eu resolvi adotar São Paulo como minha casa. Primeiro porque eu já estava ensaiando morar em São Paulo tem muitos anos. E São Paulo é uma cidade maravilhosa. São Paulo é uma cidade incrível. Eu adoro São Paulo. E aí resolvi morar aqui. Como é São Paulo para dança? É diferente do Rio de Janeiro para dança? Não é que é diferente do Rio de Janeiro. É diferente de todos os lugares do Brasil por conta do número de pessoas.
não é diferente para dança, é diferente para tudo, por conta do número de pessoas que a cidade tem. A cidade é gigante, gigante, então tem aqui pessoas para todas as atividades que você puder imaginar. E o paulista é muito disciplinado, sabe? Sim. O paulista é disciplinado, o paulista gosta de estudar. Então, os nossos alunos aqui em São Paulo são muito regulares. Então, não estou falando que o do Rio não são, não. Eu estou falando de São Paulo, não estou comparando com ninguém. Estou dizendo só que em São Paulo o povo é disciplinado, e eles gostam de dançar, né? E eles trabalham muito, sabem muito. E a gente vê isso, que eles ficam loucos para terminar o trabalho e tomar uma cerveja, se distrair um pouco. E a dança entra nesse cardápio, entra nesse menu de diversões, né? E isso fica sendo bacana. E é tão pertinho do Rio, eu não vejo esse bairrismo que as pessoas falam, Rio-São Paulo, sabe? Eu vejo sempre que a galera de São Paulo adora o Rio e a galera do Rio adora São Paulo. O que eu vejo é o Brasil dançando. Eu sou a pessoa mais igualitária que você pode imaginar. Eu quero todo mundo igual. Eu acho que todo mundo pode ser feliz vivendo em qualquer lugar, basta que ele seja aceito pela comunidade, que as pessoas que estão ao redor dele entendam que ele é um ser humano e precisa trabalhar e precisa se divertir. Se você consegue essas condições, qualquer lugar é bom. São condições básicas para qualquer ser humano, né, Jaime? Exatamente. Como você falou do Dance em Brasil, eu queria tocar nesse assunto do Dance em Brasil, do Dança dos Famosos. Esses programas ajudaram muito a difundir mais a dança. Você concorda? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu acho que a dança do Faustão, ela atraiu muito o aluno no começo. Depois, todo mundo se acostumou. Eu tenho escola há 40 anos. Eu não me lembro de 10 alunos. Eu vim aqui por causa dos famosos. Eu não me lembro. Sim. Talvez para o interior do estado, talvez por outros lugares tenha acontecido isso, entendeu? Para mim, não funcionou dessa forma. Entendo. Ao contrário, né? Porque como eu era jurado às vezes lá, e eu falava as besteiras de vez em quando, o neguinho caía de pau em cima de mim. Então, se eu desse uma nota baixa para uma atriz ou para um ator, eu era crucificado, entendeu? Não? Então, eu não... E todo mundo sabe que a dança ali a pessoa aprende aquela coreografia, né? Só para dançar aquela dança. Eu sei que para o interior do Brasil foi uma motivação muito grande, porque a dança não chegava nesses lugares. Entendeu? A dança não chegava dessa forma nesses lugares. Mas para mim, que morava no Rio de Janeiro, em Botafogo, já tinha escola com 700 alunos, 800 alunos, não foi o Faustão que... Não foi a dança dos famosos que... Não. Para mim, não. Entendeu? Assim como dança em Brasil também não. Eu acho que o povo... A minha escola cresceu muito com boca a boca. Mas acho que para o interior cresceu bastante. Por isso. Então, se estava na moda um colar, todo mundo usava aquele colar. Se estava na moda uma roupa, todo mundo usava aquela roupa. Se na novela aparecia uma música, essa música fazia sucesso. Então, algumas inserções de dança nas novelas e no Faustão pode ter alavancado a dança em muitos lugares. Mas não particularmente para mim. Tá bem. Jaime, vamos falar do Jaime coreógrafo, né? Você coreografou teatro, televisão, cinema. O que é que te alimenta como coreógrafo? Você sempre pede o tema, você vai pela letra da música. Como é que aparece aí o desenho do movimento para você? Suas perguntas são inteligentes, meu amigo. Muito obrigado. São boas perguntas. Tem três tipos de coreografia. Que é a coreografia que você faz para você e sua parceira, que você faz para um grupo de pessoas e que você faz a pedido de alguém. Então, se um diretor de teatro me pede uma coisa... Um diretor de teatro, uma vez, me pediu para fazer uma coreografia feia. Ele queria uma coreografia feia. Eu perguntei o que é uma coreografia feia. Porque uma coreografia é uma coisa tão relativa. O movimento pode ser o mais estranho e sair uma coisa tão linda dali. Como que é uma coreografia feia? Eu não sei, ele falou para mim. Faça uma coreografia feia. Aí eu fiz a coreografia mais feia que eu podia ter feito. E aí a Bárbara Eleodora, que era crítica de teatro, você já deve ter lembrado dela, já morreu e tal. Sim. Ela escreveu: a coreografia do Jaime Arocha é feia.
Ah, escreveu? Ah. Porra, ela escreveu. A coreografia do Jaime Arocha é feia. Assim, tipo, eu não escrevi não pra ela, mas me deu vontade de falar pra ela, mas o diretor pediu, Bárbara. Não fui eu que quis fazer, porque parecia que era um ataque a mim, tipo, ela me culpou da Sim. coreografia ser feia, entendeu? Ela não falou assim, a coreografia é feia, compôs a cena de acordo com a ideia do diretor. Não, a culpa foi minha de ter feito a coreografia feia. Então, quando você trabalha para um diretor de teatro, você tem que seguir as instruções do diretor de teatro. Se eu sou Uhum. contratado para fazer um espetáculo para o cinema, para coreografar uma cena, eu tenho que seguir a ideia do diretor e não a minha. Eu posso sugerir, eu posso ajudar, mas quase sempre eles não gostam. Eles gostam que você materialize o sonho dele, entendeu não? Então, como coreógrafo, eu Sim. sei lidar com as duas situações. Quando eu vou fazer comissão de frente, é uma mistura entre a minha ideia e a minha ideia e a ideia do carnavalesco. Então eu deixo que o carnavalesco fale, eu deixo que ele interfira, entendeu não? Agora, tem coreografias que são minhas, e aí ninguém mete a mão. Ninguém mete a mão. O Sim. bailarino não mete a mão, ninguém mete a mão. Mas eu tenho que saber aonde que eu posso ser um coreógrafo independente e aonde que eu sou um coreógrafo contratado para realizar a ideia de alguém. E se Uhum. for para realizar a ideia de alguém, eu vou se obedecer aos diretores, aos produtores. E aí eu faço uma coisa voltada. Aí eu tenho um briefing, aí eu tenho pesquisa, aí eu tenho que estudar música. Tudo isso faz parte de uma coreografia, né? Sim. Tem coreografias que surgem do nada e tem coreografias que são elaboradas ao longo do tempo. Eu gosto das que Aham. surgem do nada. As melhores são as que surgem do nada. As melhores Por são as quê? que eu faço porque elas são inspirações profundas e verdadeiras da minha criatividade. Quando elas vêm ao longo do mês, elas são frutos do meu conhecimento, de coisas que eu pesquiso. Então eu vou montando a coreografia muito racionalmente, muito dentro de um contexto racional. E as melhores coreografias que eu fiz até hoje foram coreografias que eu fiz como uma espécie de impulso. Eu estava fechando a escola, 1 hora da manhã, voltei. Falei, não, vamos lá, eu tive uma ideia. Aí a ideia vem, eu tenho que aproveitar aquela ideia, entendeu? Não? Então, Sim. eu acho que ideia não é pensamento. Pensamento é uma coisa, ideia é outra. Entendeu? Não? Pensamento é uma linha reta. Pensamento, vê que é uma linha reta? E agora, ideia, vê que é uma bola? Ideia. Ideia é algo muito mais espontâneo, muito mais explosivo. Então, eu não quero coreografar É. por pensamento. Eu quero coreografar por ideias, entendeu? Sim. E como uma bola é volátil, né? Pode ir e voltar. Pode Ô, ir, Jaime, voltar, pode... Fala, o fala. Lídio Freitas, o Lídio, nós falamos sobre ele está em Portugal, né? Europa. E como é que você vê os seus ensinamentos sendo cada vez mais difundidos? Com certeza bate um orgulho muito bom, né? Cara, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho dos professores que eu formei. Aham. Embora eu brigue muito com eles para eles continuarem se atualizando. Porque, infelizmente, às vezes o cara vira professor e para de aprender, entendeu? Não? Ele para de ser aluno. Então eu brigo muito com a minha equipe por causa disso. Porque quase sempre o cara para de estudar porque ele acha que já chegou confortavelmente em algum lugar. E eu acho que você não pode nunca parar de aprender. Eu acho que aprender faz parte de você estar vivo. Enquanto você estiver vivo, você terá que continuar aprendendo para você se sentir atualizado, para se sentir motivado, entendeu? Então eu acho que muitos professores, eu tenho orgulho e ao mesmo tempo eu fico um pouco mais incisivo no sentido deles continuarem aprendendo, deles continuarem... porque enquanto não é professor, quer muito ser professor, estuda, faz curso, que é uma maravilha. Depois que vira professor, aí às vezes, não sempre, param de Uhum. aprender. E eu preciso ficar no pé ali para que eles continuem evoluindo. É. O aprendizado ele é dinâmico, a vida é dinâmica, né, A vida é Jaime? Então, assim, dinâmica, a vida é então, dinâmica. se você para de aprender, é como se você morresse, não é? Pois é, no meu caso especificamente também, porque o mercado é muito volátil, o mercado da dança, né? Oh, O mundo evolui muito rápido. Eu digo sempre que quando você sobe uma montanha, você tem um pico para chegar, né? E você fica pouco tempo ali e tem que descer. No meu caso, o pico da dança, ele se renova. Então quando você olha para cima e vê um pico, aí você vai subindo até chegar perto do pico. Quando você olha para o pico, ele já foi para outro lado, ele dobrou de tamanho. Você fala, pô, mas eu já estava tão perto, sim, mas o pico da dança ele não tem fim.
Ele continua evoluindo para cima o tempo inteiro. E você não pode, então, ficar olhando muito para cima, não. Você tem que estar ficando olhando para frente, para o lado, para trás, que tá, sabe? Se você ficar olhando muito para cima o tempo inteiro, você não chega muito a lugar nenhum. Porque o pico parece cada dia mais longe. E aí você desanima, você cansa de buscar o pico. Não tem que buscar o pico. Uhum. Jaime, você já fez tanta coisa. Você tem um sonho? Algum desejo ainda não realizado? Eu digo sempre que não existem sonhos a serem realizados. Existem objetivos. Porque sonhos são sonhos. É um nome lindo, mas fica enquanto a gente está dormindo. Entendeu o que eu quero dizer? Para você realizar um sonho, você tem que acordar. Qual o objetivo não realizado de Jaime Arocha? Existe algum? Agora, depois da presidencial, depois dessa pandemia, o meu objetivo é encher a escola de São Paulo. Eu já estava enchendo. Tinha um mês só. Vai encher. Tinha só um mês, já estava com 100 alunos. Em um mês, janeiro, final de janeiro, a gente estava num crescente. E aí a pandemia veio e derrubou. Então eu tenho o objetivo de encher a escola de São Paulo. Eu tenho o objetivo de passar um tempo com a minha filha em Los Angeles. Eu tenho trabalhando com o pessoal lá com dança, né? Mais um tipo de outra dança que a gente está pensando em fazer em Los Angeles, mais moderna, um pouco mais de dança de salão, mas com outra viés, com um viés mais de cura e tal, que é uma coisa que a gente está pensando em desenvolver. Eu estou terminando um vídeo agora, um curso agora, que é um manual de consciência corporal. Um curso, né? Que é um manual de consciência corporal. Então a gente vai colocar no mercado em inglês e português. Então eu tenho o objetivo de difundir muito isso. Então, meus objetivos são sempre os mesmos. Quer dizer, eu termino um e começo o outro. Eu não tenho, assim, um grande objetivo, entendeu? Porque, Wanderson, eu fiz quase tudo que você pode imaginar na dança já. Eu digo sempre isso, cara, eu fiz tudo que a gente pode... Um coreógrafo podia querer, um professor de dança podia querer. A dança me deu essas oportunidades. Eu dancei com orquestra sinfônica, já dancei no Teatro Municipal. Eu já fiz tudo que eu acho que eu poderia ter feito enquanto sonho. Que todo mundo sonha. Sim. Mas agora os meus sonhos eu deixo para a hora que eu vou dormir, para minha mente. E eu acordo com objetivos. E os meus objetivos sempre são muito reais e muito capazes de serem realizados. Porque às vezes a gente se frustra por objetivos que estão longe do nosso alcance. Eu não posso querer o que eu não posso ser. Eu tenho que saber o que eu sou e até onde eu posso chegar. Se eu chegar mais além, foi Deus que me deu essa permissão. Mas eu vou sempre dentro de sonhos realizáveis, de objetivos realizáveis. Porque eu acho que assim eu sempre consigo um sucesso. Entendeu, não? E a gente às vezes culpa a fé. A gente culpa a fé por não ter sucesso. Mas não é culpa da fé, é culpa da gente que não escolheu, às vezes, os caminhos e os objetivos certos. Sim. Jaime, você vai abrir uma escola em Los Angeles? É isso que eu entendi? Não, minha filha mora lá. Sim. E ela agora tem uma escola gigante lá que trabalha com cura, sabe? Trabalha com xamã, trabalha com alternativas, terapias alternativas e tudo. Então tem gente da yoga, gente da meditação, gente do pilates. E aí falta dança, falta alguém da dança lá. E o cara me chamou para trabalhar lá, mas com esse viés um pouquinho mais diferente, que é voltado mais para uma dança curativa do que para uma dança social, entendeu? Uhum. E é um desafio para mim, né? Para mim é um desafio isso aí. Imagina. Uhum. Então eu não vou abrir escola lá, eu vou trabalhar na escola, mas eu já falei para ele das condições, né? Eu falei para ele, irmão, olha só, eu preciso disso, que eu estou muito bem no Rio, estou muito bem em São Paulo, aliás. Eu estou muito bem no Brasil, para me tirar... E eu estou adorando aula online agora, estou dando aula online, deu muito certo essa coisa da pandemia. Deu muito certo essa coisa da pandemia, eu estou falando uma heresia. Entendemos o que você falou. As aulas acabaram funcionando, né? Para quem dá aula e para quem gosta, né? E não fica sem, acabou funcionando. E, Jaime, hoje as pessoas podem buscar por você para fazer aula online? Qual é o seu contato? É aqui no Instagram? Sim, eu dou aula para curso, para professores, todos os dias. Dia 20 vamos ter uma reunião online. Dia 20 vamos ter uma reunião online
Quem quiser, fala comigo no direct, eu te mando um convite para conversar sobre aula online. Então, eu tenho um curso de capacitação de segunda a sexta, tenho as minhas turmas online, capacitação para professores, né? Maravilhosos amigos, fiz incrível, um grupo incrível que eu tenho. São 2 grupos, um na segunda e quarta e outro na terça e quinta. E tem as minhas aulas com os meus alunos em grupo e agora voltamos com as nossas aulas presenciais. Você já Então, voltou a gente está... Clinton lá falei de Los Angeles, está lá o Clinton lá em Los Angeles me vendo agora. Sim. Se eu... Fala de novo, me pergunta de novo, por favor. Não, suas aulas presenciais já começaram, é isso? Já começaram. Eu dou aula... Hoje eu tenho aula de tango, eu tenho um grupo de tango hoje, mais tarde. Um grupo de tango, eu não posso ter 100 alunos na sala, né? Eu tenho que ter 12, 13 no máximo, 15. Não posso ter mais que isso. Porque a sala é grande, então dá para espalhar todo mundo em 1,5 metro de distância. Porque são muitos protocolos de segurança. Tem que ter máscara, a gente usa álcool gel, tapete, distanciamento durante toda a aula. Não é fácil, não é fácil. É uma reinvenção da aula. Mas os alunos estão adorando. Sim, o ser humano gosta de socializar, né? Não é fácil, mas é necessário, e esse objetivo de encher a sua sala, eu tenho certeza que você vai atingir. Então, logo a vacina vem e as pessoas fiquem mais tranquilas. Passe essa confusão, né? Eu queria aqui agradecer o Leopoldo Vitor, que está aqui. A história do Leopoldo é engraçado, que ele queria entrar na minha companhia de dança, então ele fazia as aulas com a gente lá, e eu tinha um teatrinho. E eu tinha a placa de iluminação, eu tinha a mesinha de iluminação, né? Aí eu dizia assim pra ele, Léo, eu tô com o braço doendo, não sei o quê. Eu falei, Leopoldo, vai lá brincar com a luz. Fica lá brincando, iluminando a gente. Enquanto a gente está ensaiando, você fica brincando, iluminando a gente. Você vai ser meu iluminador. Hoje ele é um dos melhores iluminadores do Brasil, Leopoldo Vitor. Que bom, parabéns. Ô, Jaime, eu gostei muito dessa nossa conversa, eu quero realmente te agradecer. Soubemos um pouco da sua história, né, de vida, sua história profissional. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza. Cris Moniz é uma das pessoas mais queridas aqui que eu tenho, nesse mundo virtual. Gente, eu tenho muitos amigos, sabe? Graças a Deus, Mima, Celso Vieira, é muita gente. Eu queria muito agradecer a você, porque nessas horas que eu falo, eu consigo juntar essas pessoas, né? Fernanda Gomes, lá de... Gente, é muita gente boa. Regina Barreto, ó, eu vou passar o endereço da Escola de São Paulo, anotem aí quem quiser. Avenida Padre Antônio José dos Santos, 748A. O endereço da felicidade. Celso, Priscila Rocha. Gente, eu tenho muita gente amiga. Eu queria agradecer vocês todos que estão aqui na live conosco. Obrigado, Wanderson, demais. Boas perguntas. Eu queria agradecer a Luciana Borg, que é uma grande atriz e que mandou alguns recadinhos aí para você. E Luciana, deixa eu ver. Luciana Borg. Luciana Borg. Foi no começo, né? É muita gente. Manda um beijo para ela também, se ela não estiver assim. Gabuchita Lopes, do Dança em Brasil, diretamente. É isso aí. Gente, é muito bom, né? A gente interagir. Muito bom. Obrigado, Wanderson. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau.